Salve Maria, meus caros! Um dos pontos da doutrina católica que mais manifesta a sabedoria e a santidade divina que inspiram a Igreja é o ensinamento a respeito do purgatório, porque ele conjuga com perfeita harmonia ao mesmo tempo a severidade da justiça e a suavidade da misericórdia de Deus, a necessidade da graça, mas também da correspondência de cada um de nós a essa graça. E o purgatório nos obriga a levar a sério essa vida e levar a sério o mandamento: sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Por isso, meus caros, se os senhores querem entender o que é o purgatório, como ajudar as almas que estão lá e o que nós podemos fazer desde já para diminuir o nosso tempo no purgatório, porque acreditem, os senhores não vão querer ficar lá. Os santos dizem que essencialmente o fogo do purgatório é igual ao fogo do inferno. Então, se os senhores querem escapar disso, assistam o vídeo de hoje. Primeiro ponto, eu quero deixar muito claro que não existe terceira via. Ou nós servimos a Deus, ou querendo ou não, ao demônio. Quem não está com Cristo dispersa. Por isso, as almas que amaram o pecado nessa vida e em estado de pecado mortal foram julgadas por Deus, essas almas se tornaram uma só com o seu pecado. E por isso são precipitadas no inferno. E os sofrimentos delas, a seu modo, proclamam a glória de Deus, porque mostram que há um Deus que julga a terra, que o mal nunca fica impune. As almas que amaram a Deus sobre todas as coisas, sofreram em união a Cristo e pela graça expiaram os seus pecados nessa terra, elas vão direto para o céu. Acontece que são poucas essas almas que estão inteiramente purificadas e prontas para entrar no céu, uma vez que nada de impuro entrará no céu. Por mais que a redenção de Cristo seja perfeita e absoluta, é preciso aplicar essa redenção em nossas vidas. Nós fomos santificados no nosso batismo, mas nós não somos inteiramente santos. Então, a nossa vida é uma luta contra o demônio, o mundo e a carne, visando, dentre outras coisas, a nossa santificação. E a partir daí, em propagar o reino de Cristo para além da nossa vida, em todas as instituições da vida pública e vida social. Bem, há muitas almas que estão na graça de Deus, foram julgadas, mas não estão inteiramente puras para entrar no céu. Por isso, elas precisam passar pelo fogo purificador do purgatório. É esse o ensinamento, por exemplo, de São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele fala que as pessoas têm diferentes obras, alguns constroem com ouro, alguns constroem com madeira, alguns com palha, e é o fogo que vai purificar. Quando ele diz o seguinte: manifestada será a obra de cada um, porque o dia do Senhor a fará conhecer, visto que será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se subsistir a obra do que a sobreedificou, receberá prêmio. Se a obra de algum arder, ele sofrerá o prejuízo, mas será salvo, apesar disso, como por meio do fogo. Nessa terra, o fogo são as tribulações e sofrimentos, mas quem não foi inteiramente purificado aqui, mas está na graça de Deus, é purificado no purgatório. Mas o purgatório, como eu disse, é terrível. E se a igreja ela já disponibiliza tantos meios de indulgência, 100 dias, 300 dias, 500 dias de indulgência, é porque é preciso reconhecer, os castigos são terríveis e longos. Santa Francisca Romana, nas suas famosas visões do purgatório, ela disse com toda clareza que por um pecado mortal a alma deve passar, que foi perdoado pela confissão, mas que não foi inteiramente expiado nessa terra, a alma deve passar 7 anos no purgatório. E São Vicente Ferrer diz que os sofrimentos do purgatório por esse fogo terrível da justiça divina são tão intensos que um dia no purgatório é como se fosse 1000 anos na Terra. E assim tem várias citações, tem do Padre Pio e de vários outros santos. E não adianta dizer que são revelações privadas, porque vários doutores da igreja, como São Francisco de Sales e São Roberto Bellarmino, davam muito crédito a essas revelações autênticas de santos verdadeiros. Eu vou fazer vídeos, inclusive, sobre as falsas revelações, porque se alguém que não dá nenhuma amostra de santidade começa a falar a todo momento: eu vi Nossa Senhora,
E quando começam essa história de que todo dia Nossa Senhora aparece com hora marcadas, é dever desconfiar. Eu vou fazer vídeos, por isso eu já quero que você se inscreva no meu canal para mais conteúdo católico e deixe sugestões nos comentários para os próximos vídeos. Mas voltando ao tema do purgatório, o primeiro ponto é muito simples. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Assim também, se você desde já ter devoção e procurar ajudar as almas que estão no purgatório pelas suas orações e oferecendo suas penitências, mandando rezar missas ou oferecendo, sobretudo no Santo Rosário, que eu espero que você já reze pelo menos um terço por dia, se não é bom já adquirir esse hábito, rezar pelo menos um terço e oferecer dentre as intenções pelas almas do purgatório. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a novena pelas almas do purgatório do Padre Vitor Jouet, que você pode começar hoje mesmo. Ele fala para começar em domingo, mas é mais fácil você começar hoje, não importa que dia esteja assistindo. E outras devoções, porque se você ajudar essas almas, quando elas entrarem no céu, elas vão lembrar de você aqui na terra, para que você tenha uma vida cada vez mais santa e, se não conseguir espiar tudo na terra, vão lhe ajudar a sair logo do purgatório. A ingratidão não entra no céu. Então, se você pode tirar essas almas desse fogo terrível, que é análogo ao do inferno, elas não vão esquecer de você se você tiver que passar por lá. Então, desde já, você pode, além dessa novena, tem uma devoção tradicional que é o Rosário pelas Almas, que nunca substitui o Rosário, Nossa Senhora. Mas se além do Rosário de 15 mistérios, o senhor quer rezar de vez em quando, eu vou deixar ali disponibilizada essa devoção. E agora eu vou explicar um pouco como que é o purgatório nas visões de Santa Catarina de Gênova. E como eu disse, eram tomadas como totalmente autênticas por São Francisco de Sales e São Roberto Bellarmino. Tem um trecho onde ela diz o seguinte: a alma justa, ao sair de seu corpo, vendo em si mesma algo que empana sua inocência e se opõe à sua união com Deus, experimenta uma aflição incomparável. Como sabe bem que esse impedimento não pode ser destruído senão pelo fogo do purgatório, desce para lá de repente com plena vontade, de modo que quem a detivesse em seu caminho a serviria muito mal. Seus tormentos seriam muito mais intoleráveis em qualquer outro lugar do que naquele especialmente designado para sua satisfação. Ou seja, a alma, ela quer se purificar. E se o único meio para isso é atravessar estes tormentos do purgatório, este fogo da cólera divina que ultrapassa qualquer dor desta terra, ela quer passar por isso para poder então se colocar diante de Deus. Então, isso aqui já é uma lição para nós. Porque cada vez que você tem uma dificuldade para praticar determinada virtude e lhe vem uma ocasião, por exemplo, de ficar com muita raiva, não estou dizendo raiva justa contra os inimigos da igreja que fazem abominações. É só ver o meu canal que está cheio disso, graças a Deus. Mas esse combate é bom. Mas se você tem raivas injustificadas contra seu pai, sua mãe, seus colegas, enfim, quando você tiver estas ocasiões, você deve lembrar o seguinte: Deus quer que eu pratique a virtude da mansidão. Deus quer que eu seja paciente e está me dando uma ocasião para a prática dessa virtude e crescimento na graça de Deus. Posso ficar, sei lá, posso ficar um pouco sozinho para rezar brevemente, pedir graças para isso e então enfrentar aquela ocasião. A não ser que seja contra a pureza, aí você tem que fugir da ocasião. Pensando, Deus está me dando essa ocasião para vencer esse defeito e adquirir essa virtude. É melhor que eu faça isso na terra do que depois pene no purgatório, onde vai ser incomparavelmente mais difícil. Mas eu quero atravessar esse sofrimento, eu quero atravessar essa provação, porque eu quero amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Não só quando é fácil, mas quando isso requer que eu vença os meus próprios defeitos. Então, se você já tem esse estado de espírito de agradecer a Deus quando lhe acontece uma provação, quando uma cruz atravessa o seu caminho, procurando corresponder e pensando sempre o que Deus quer de mim com isso, você já vai ter dado um bom passo, já se santificar ainda mais nessa terra que é o momento próprio para isso. Santa Catarina de Gênova continua: é tal a pureza da essência de Deus que uma alma afetada pela menor mancha preferiria precipitar-se em 1000 infernos a comparecer naquele estado
ante a sua divina majestade. Sabendo, pois, que o purgatório é o banho destinado a lavar essa espécie de mancha, corre para ali apressadamente e se precipita em suas chamas, pensando muito menos nas dores que a esperam do que na felicidade de encontrar ali sua primeira pureza. Isso aqui é muito importante, os senhores têm que sempre pensar o seguinte: sum sum corda, olhem para Deus, para as coisas do alto. Se você tem uma provação e fica só olhando para si mesmo, ai, tá difícil, tá duro, tá difícil, é claro que você vai desanimar. Mas se você pensa em Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, você vai esquecendo da sua aprovação, vai lembrando que você não é o centro do universo e vai então se colocando num estado de receber mais graças e atravessar aquela dificuldade. É só pensar na via sacra. Cristo, que é o próprio Deus, ele não ficou em nenhum momento na via sacra se lamentando, ai, tá difícil, pai, por que isso? Estou sofrendo, não. Ele seguiu adiante para cumprir a vontade do Pai até as últimas consequências. Você vai imitar Cristo ou vai ficar imitando alguém que fica se lamentando, choramingando, sofrendo até mais por essa revolta e no fim não chega a lugar nenhum? Bem, se uma alma não inteiramente purificada fosse apresentada a Deus, padeceria um suplício 1000 vezes mais intolerável do que o do purgatório, porque não poderia sofrer a visão nem da sua puríssima bondade, nem da sua severa justiça, nem sofrer-se a si mesmo vendo-se naquele espelho a sua feia deformidade. Ou seja, se você meditar cada vez mais na pureza, na sabedoria, na santidade de Deus e Nossa Senhora, e ter esse desejo de um sacrum convivium no céu, você vai ficar, por assim dizer, com vergonha dos seus pecados e desejando já se livrar deles. Você deve pedir a Nossa Senhora a graça de compreender como o pecado é feio, é tosco, é abominável e é mau, e a partir daí como colocar em contraste a perfeição de Deus. Porque aí você já vai ter um estado de espírito de aceitar os sofrimentos para se purificar nessa terra, que vai também ajudar muito você a diminuir o seu purgatório e a crescer na virtude, que é o mais importante. Quem quer uma vida espiritual pensando, eu quero ser perfeito, eu quero escapar do purgatório, não vai chegar a lugar nenhum. Mas quem contempla o amor de Deus e deseja corresponder a esse amor, aí essa pessoa tem condições de crescer na virtude e, por consequência, o seu próprio purgatório vai ser diminuído. Por isso, procurai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Aqui tem outro ponto muito importante que manifesta como que o purgatório, comparado com o inferno, parece o céu, embora comparado com o céu pareça o inferno. O estado das almas do purgatório é diferente dos condenados porque elas sofrem a pena, mas estão isentas da culpa. E a culpa que faz os condenados para sempre criminosos os reduz ao desespero, os fixa numa vontade perversa inteiramente oposta à vontade de Deus. As almas condenadas foram lá submergidas porque a morte as surpreendeu no amor ao pecado, e não haverá fim nem para a culpa nem para a pena. Será eterno o seu suplício. As almas do purgatório, elas não têm a culpa, elas foram perdoadas, mas elas precisam expiar e se purificar, e elas querem atravessar esse fogo purificador, mas elas querem também que você ajude elas a sair de lá. Porque ficar 7 anos por um pecado mortal, os senhores podem fazer a conta de que, para quem cometeu vários, já vai ser uma coisa bem complicada. E aqui nós vemos também a harmonia com a misericórdia. Por quê? Se a bondade de Deus não temperasse a sua justiça por meio da satisfação do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, um só pecado mortal seria digno de 1000 infernos. As almas do purgatório acham, pois, seu suplício tão conveniente e tão justo que não quereriam que o seu rigor fosse diminuído. Estão tão satisfeitas com o que Deus faz delas como se ele já as tivesse admitido as delícias eternas. Por isso, para ter esse estado de espírito já nessa terra, é bom que você reze sempre o ato de abandono de São Pio X, disponível também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O resto todo dia recomendo a todos. O pecado, conforme Santa Catarina de Gênova, é uma ferrugem que cobre a alma e a impede de receber os raios do verdadeiro sol que é Deus.
mas o fogo do purgatório devora aquela ferrugem. E à medida que essa desaparece, a alma recebe com mais abundância aquela luz divina que traz consigo alegria e paz. Há, portanto, um aumento sucessivo de tranquilidade nas almas do purgatório, por meio da ação devoradora do fogo. O fogo que as devora é absolutamente parecido com o fogo do inferno. A pena que as almas sofrem nos sentidos é como a do inferno. Seu suplício é verdadeiramente espantoso. Entretanto, essa pena lhes parece suave em comparação com a pena da demora de sua união com Deus, porque essa pena não diminui mesmo quando se aproxima o seu fim. Um tormento insuportável. É a demora do gozo do amor divino a causa dessa pena, mais cruel quanto mais perfeito é o amor que Deus a fez capaz. Isso aqui é importantíssimo. O seu grau de glória no céu vai depender da sua generosidade em corresponder ao amor de Deus conforme a sua vocação, seja ela elevada, seja humilde. Mas é da sua responsabilidade corresponder à graça em toda a medida da sua capacidade. Então, um dos grandes sofrimentos que as almas têm no purgatório é saber: eu fui criado por Deus para uma determinada vocação. Eu segui ela, mas não na capacidade que eu podia. Então não é apenas os pecados que eu cometi, mas é todo o bem que eu poderia ter feito se tivesse um pouquinho mais de esforço e não fiz. Almas que, pelas minhas orações, eu teria sido um instrumento para converter elas e não fui, porque eu fui negligente. Um grau maior de santidade nessa terra e que foi desperdiçado, porque eu não quis levar até as últimas consequências a minha fé. Então, todo o bem que eu poderia fazer e não fiz é um dos grandes sofrimentos do purgatório. Por isso, meus caros, eu quero que os senhores, no vídeo de hoje, lembrem: devoção às almas do purgatório, aceitação dos sofrimentos como presentes que vêm de Deus, que quer nos levar a nos purificar nessa terra. E pensem o seguinte: como eu seria se eu fosse santo? Mas santo de verdade, santo de altar. Como que seria a minha vida e como está diferente? O que eu posso fazer desde já para melhorar isso? A santidade não se alcança do dia para a noite, assim como ninguém vai fazer exercícios para em uma semana entrar numa Olimpíada. Isso é uma coisa que demora. É um conjunto de pequenas ações que você vai repetindo todos os dias e vai crescendo no fervor, no espírito sobrenatural, sobretudo no que mais importa, que é a humildade e renúncia à própria vontade, mas que você vai crescendo pela fidelidade na dura batalha da perseverança cotidiana. Então, se os senhores fazerem estas orações, estas devoções e estas reflexões, por isso até é bom assistir o vídeo mais de uma vez, tomar nota dos principais pontos, e o que ficou obscuro deixa nos comentários, que eu posso transformar em outros vídeos esclarecendo. E lembrem, o tempo que os senhores têm para se santificar é agora. Se os senhores acharam muito pesado, muito difícil passar 7 anos no purgatório por um pecado mortal, rezem a Nossa Senhora para não cometer mais e tomem os meios adequados para vencer o pecado. E se por miséria chegarem a pecar de novo, não se desesperem, rezem para sair do pecado e estejam dispostos a aceitar o que for necessário de sofrimento nessa terra, para não passar pelos sofrimentos do purgatório, mas sobretudo para amar a Deus sobre todas as coisas enquanto tem tempo. Depois não adianta chorar. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.